paz de Cristo para você, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o pastor Adilson Cunha e eu quero de antemão pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative aí as notificações para que você seja avisado quando tiver vídeo novo no canal. Para quem não viu o último vídeo, eu quero trazer aqui uma informação mais uma vez e ainda farei no vídeo posterior por final. Eu costumava postar aqui no canal um programa de TV que eu fazia. Eu não mais estou na realização desse programa, mas eu continuarei postando conteúdos da lição de escola bíblica dominical. Irei continuar produzindo isso de maneira particular, tá certo? Então vamos lá para o conteúdo da lição de escola bíblica dominical, a lição de número 8. O tema é mordomia do tempo. O textuário da lição, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esta é a expressão, então, do apóstolo Paulo. Como administrar corretamente o nosso tempo, sem perder tempo. Como cumprir as nossas atividades, que nos é cabível, como pessoas que trabalham, como pessoas que têm família, como pessoas que têm atividade na igreja, como administrar corretamente o nosso tempo. Alguns têm isso tudo. São pastores, têm atividade na igreja, têm família, trabalham e ainda estudam. E reservar um tempo ainda para o lazer, porque a vida não é feita apenas de compromissos, de deveres a ser cumpridos. Você precisa de um tempo para distrair a cabeça, para refrescar a mente, para descansar o corpo. Para quem é chefe de família, você precisa de um lazer juntamente com sua família. Como administrar isso corretamente? Tem uma coisa interessante que nós precisamos pensar. Quando Deus fez o homem, Ele deu para o homem a dádiva, um presente de não morrer. O homem foi criado para viver agora de maneira eterna. Mas a queda trouxe um prejuízo terrível, entre tantos, foi o prejuízo da morte. Agora, o homem está sujeito à morte. Uns vivem mais, outros vivem menos. O certo é que durante a nossa vida precisamos administrar corretamente o nosso tempo para nós termos uma vida saudável, para nós vivermos cumprindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Como administrar isso corretamente é o que nós estaremos trabalhando então nesta lição sobre a mordomia do tempo. Uma coisa interessante que o tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, enfim, as estações. Essa é a definição do tempo. É sinônimo de período, de prazo, enfim. Deus, no meio da eternidade, Ele abriu uma brecha em toda a eternidade. Você sabe uma definição da eternidade aí, embora a gente não consiga compreender isso corretamente, na sua amplitude, mas a eternidade não tem fim, não tem começo e não tem fim. E Deus abre um espaço na eternidade para fazer, então, o tempo, com o objetivo de estabelecer aí os ciclos para as obras criadas. E nisso inclui o ser humano. Sem essa dimensão do tempo, o autor colocou aqui na lição, e eu acho que vale a pena destacar isso, tanto você que está me assistindo agora ter isso em mente, ou você que está preparando a sua aula para falar com seus alunos lá na igreja, é bom você frisar isso, que sem essa dimensão do tempo, o homem jamais compreenderia a sua origem. Em um determinado momento da eternidade, Deus abriu um espaço na eternidade e criou o tempo. Nesse tempo, nós tivemos o nosso começo, nesse tempo nós também teremos o nosso fim aqui na Terra. Eu me refiro ao fim da humanidade. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou seja, é o kairos, é aquele momento que Deus estabeleceu dentro da eternidade para criar aquela linha do tempo onde nós possamos então compreender a maneira como Deus nos criou, a maneira como Ele criou todas as coisas. O tempo, como uma dádiva de Deus, é como uma oportunidade, um presente
é algo que Deus nos oferece para administrar, para vivermos esse período. E dentro desse período, precisamos fazer as melhores escolhas, precisamos tomar os melhores caminhos, tomar as melhores decisões, para nós vivermos, como eu já disse, de maneira que agrade ao Senhor e de maneira que tenhamos também uma vida com qualidade. Falar do tempo, normalmente é utilizado duas palavras, kairos e o cronos. Duas palavras no grego, onde cronos quer dizer que é o tempo considerado pela ferramenta humana, é aquilo que nós conseguimos administrar, é aquilo que pode ser medido, dividido, analisado e estudado. Na escola secular a gente sabe disso. A gente estuda lá as eras, tempo das idades, né? A idade antiga, a idade média, a idade das trevas, enfim. O tempo de Deus, que é o kairos, já é impossível estudarmos, porque esse é o tempo propriamente dito de Deus. Sabe alguma definição que o apóstolo Pedro deu para o tempo de Deus? Segunda carta, capítulo 3 e versículo 8. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então esse tempo que não tem como ser medido pelas ferramentas humanas é o kairos, é o tempo de Deus, é o tempo que pertence a Ele. Como administrar então o nosso tempo? Aquilo que cabe a nós, o nosso cronos, o tempo que pode ser medido, administrado. O tempo é a única coisa que nós não podemos recuperar. Depois que você perde, já era. Se você perder um carro, você trabalha, você compra um outro, mesmo que seja parcelado, talvez você consiga comprar um carro até melhor do que aquele que você perdeu. Se você perder uma casa, de alguma maneira você constrói outra e você recupera. Mas o tempo não tem como você recuperar. O tempo passado não volta, né? Depois que você perdeu, já era. Então você precisa administrar isso da melhor maneira possível. Um dado muito interessante é que no Brasil nós ocupamos aí lugar de destaque entre os povos que mais desperdiçam o tempo com as coisas mais fúteis, como por exemplo, vendo alguma bobagem na internet, com rede social, lendo alguma coisa que não presta na internet. Remir o tempo, como o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos em Éfeso, é administrar bem esse tempo para que você não perca esse tempo. A perda de tempo é sempre prejudicial. O salmista diz no Salmo 90 e versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira a que alcancemos um coração sábio. Contar os nossos dias é entender que esses dias são limitados, é entender que eles passam, é entender que a minha fase de produtividade nisso ou naquilo é um tempo, é temporário, e que vai chegar um momento, como um outro texto diz, enfado, cansaço, em que eu não vou ter mais graça, não vou ter mais alegria e nem condição de produzir aquilo que eu produzia antes. E quando o assunto é obreiro, pastor, líder, é preciso ainda um cuidado muito maior, porque a tendência é se ocupar tanto com as suas necessidades pessoais, quanto com as necessidades das pessoas na igreja mesmo. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que ele deveria cuidar de si mesmo. É aqui que está o problema de muitos líderes, principalmente, enfrentando problemas seríssimos, e quem diria que a gente teria a lamentável notícia de líderes se suicidando. Gente, isso é muito terrível. E às vezes o grande problema é essa falta de sabedoria, essa falta de cuidado em administrar mal o seu tempo. É se envolver com os problemas alheios, os problemas das pessoas, cuidar da vida dos outros sem cuidar de si mesmo. Como que cada um de nós, não só para líderes, mas cada um de nós deve fazer? Administrar o seu tempo cuidando de si, no seu bem-estar, com sua saúde, cuidando da sua vida devocional, com a leitura da palavra de Deus. Uma pesquisa informal nos Estados Unidos, que é um país de maioria protestante, detectou que cerca de 85% dos evangélicos
nunca leram a Bíblia toda. Pense comigo, querido, se nos Estados Unidos, um país de tradição protestante, as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, imagina aqui no Brasil, onde nós somos aí pouco mais de 20% da nação, nós relaxamos e muito, haja vista o tanto de heresia que são disseminadas aí no meio protestante aqui no Brasil. Então, as pessoas precisam ter esse cuidado. Nós precisamos ter a nossa vida devocional com leitura da palavra de Deus. Como que nós dissemos que amamos tanto ao Senhor, mas não temos o cuidado de ler a palavra de Deus, de estudá-la? Um outro cuidado que nós precisamos ter nessa administração do nosso tempo é com a nossa vida de oração. Eu sempre fui contra a esse termo que é muito difundido no nosso meio, de que a gente precisa pagar o preço da oração, ou que a gente precisa ter depósito de oração. Como assim? Pagar o preço é algo que te custe, algo que é um sacrifício para você. Partindo da ideia de que a oração é um relacionamento, eu não vejo como que você vai relacionar com Deus numa conversa que vai ser penoso para você, que vai ser trabalhoso para você, que vai custar um preço de sacrifício para você. A oração não pode ser um depósito, porque dá a ideia de que em algum momento você vai deixar de orar e aí você vai recorrer àquela oração que você guardou em algum lugar nas prateleiras de Deus. Não, Senhor, eu orei aqui, eu tenho tantas cargas de oração, tantas horas de oração, então eu vou recorrer. Eu não estou orando agora, mas eu vou recorrer a esse depósito, essa carga de oração que eu tenho reservado aqui com o Senhor. Oração não pode ser assim. A oração é um diálogo, não é também um monólogo onde você fala sozinho. Oração é um diálogo onde você fala e Deus também fala. E nessa conversa você vai conhecendo a Deus. Deus vai se revelando a você. Deus vai dando direção para você, certo? Deus vai apontando para você o caminho nisso ou naquilo, dando paz ao seu coração nisso ou naquilo que você precisa tomar de decisão. Então, administrar bem o seu tempo envolve também vida devocional. Administrar bem o seu tempo requer o cuidado de si mesmo, como eu citei agora há pouco aqui, buscar o equilíbrio, buscar benefícios que traz tranquilidade na sua mente, no corpo, fazer uma caminhada, fazer um check-up médico de tempo em tempo, enfim, você precisa cuidar de você mesmo. E por fim, para nós fecharmos aqui, administrar bem o seu tempo envolve o cuidado com sua família. Muitos cristãos acabam lamentavelmente perdendo os seus filhos para o mundo. Muitos crentes acabam perdendo os seus filhos para o tráfico de drogas, para o mundo da criminalidade, exatamente pela falta de cuidado com a sua família, em reunir para estar juntos, em reunir para reuniões familiares de culto, de oração, de leitura da palavra de Deus, reunir para um lazer, cuidar da família. Aqui tem dois extremos, a gente precisa entender isso aqui. Dois extremos que a gente não pode nem para um lado e nem para o outro. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Há pessoas que cuidam exageradamente da família e esquecem da igreja. Esquece de buscar ao Senhor. Esquece de estar nas reuniões da igreja. Por outro lado também, há um outro extremo de gente que se dedica exageradamente às questões da igreja e esquece da família. Então eu penso que a gente precisa encontrar aqui um ponto de equilíbrio onde você vai dar atenção tanto às questões da igreja, seja você líder ou não, e você também vai dar atenção às questões da sua família. Administre bem o seu tempo com coisas que vai te fazer crescer, que vai te fazer amadurecer, com coisas que vão te tornar melhor, tá certo? Que Deus te abençoe abundantemente e te dê condições de você planejar, administrar, organizar, priorizar, ter pontualidade e investir naquilo que é útil para você e para sua família. Que Deus te abençoe
e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar os nossos vídeos aí com seus amigos. Deus te abençoe e um abraço.